Nós queremos saudar a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Você que estará no YouTube acompanhando essa mensagem, ou até mesmo ouvindo-a e assistindo-a em dias posteriores ou noite, fica aqui também o nosso cumprimento, e que essa mensagem ela venha a ser um divisor de água na sua vida, que ela venha transformar, que ela venha dar entendimento, que ela venha esclarecer o que o Senhor mostrar aqui para você nessa mensagem. Glória a Jesus. Então, nós vamos, Emanuel, postar o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7. E eu leio: quão suaves são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Louvado seja o nome do Senhor. Vou te convidar a estar fechando seus olhos, nós vamos levantar uma oração. Nós dizemos em nome do Senhor Jesus: ó Deus, queremos te agradecer, porque o teu Espírito moveu os nossos pés, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, para que de uma forma inexplicável nós estivéssemos aqui. Neste lugar, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha nos dar uma experiência de salvação, uma experiência que possa marcar esta noite das nossas vidas e que o teu nome seja muito glorificado. Assim nós te suplicamos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, meus amados, minhas amadas, a mensagem hoje para nós o título é o projeto de salvação. Não por acaso essa igreja, ela tem o nome Igreja Cristã Projeto de Salvação. Pois bem, o texto que nós lemos foi mencionado pelo profeta Isaías 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Esse profeta, ele falou a respeito do Senhor Jesus mais do que todos os profetas do Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? É que nós temos a nossa Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de Jesus, o Salvador, e o Novo Testamento é Jesus, o Salvador revelado. Então, o Antigo Testamento, ele anuncia o Salvador. Não por acaso, nós lemos lá, quando o homem peca no Jardim do Éden, então Deus faz uma promessa em Gênesis 3,15, que diz assim: eis que porei inimizade entre ti e a tua semente, e esta lhe ferirá a cabeça, e essa lhe ferirá o calcanhar. Então aqui estava anunciado a presença do Senhor Jesus. Pois bem, nós precisamos entender de que o Senhor Jesus, ele vem. Mas a palavra diz que o povo, ele tinha olhos, mas eles não enxergavam. Ele tinha ouvido, mas eles não ouviam. Então,
Veja bem, o anúncio do profeta Isaías a respeito da vinda de Jesus, ela é bem explícita. Se não, vejamos que o profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer assim, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Guarda isso, príncipe da paz. Por quê? Porque desde o momento em que o homem, ele peca, ele se torna inimigo do Deus Criador. Porque o pecado foi pela desobediência. Pela desobediência. Então, ele passou a entrar no pecado. Logo, o primeiro assassinato vai ocorrer de um irmão matando outro irmão. Antes nada disso aconteceria. E a coisa vai de mal a pior até chegar num ponto em que a violência sobre a terra estava tão arraigada que Deus manda o dilúvio. Mas uma família encontrou favor diante de Deus, que é a família de Noé. Ele constrói a arca, o tempo todo ele pregou, por 100 anos ele pregou, dizendo, olha, se prepara, porque o juízo de Deus virá. E ele foi tido como maluco, como doido. Quando Deus anunciou, entra na arca. Ele entra e imediatamente fecha a porta da arca, os céus se abrem. E a terra toda é inundável. Vocês pensam que fica nisso? Quando ele sai da arca, o mundo começa a se multiplicar. E não demora muito, Deus disse assim, olha, vocês vão por toda a terra e multiplicareis. O que o homem faz? Ele vai para um vale chamado Sinar, e lá ele começa a construir uma torre com betume. Essa torre, para quê? Porque com essa torre eu vou tocar no céu. É o homem entendendo que com os seus recursos ele pode ir para o céu. E Deus chega e joga uma confusão ali sobre eles, confusão de línguas, os espalha por toda a terra, e nós, cada um de nós, falamos uma língua diferente. Voltamos ao texto. O profeta, ele alerta. O povo de Israel esperava o seu Redentor. Lembrando que quando o Senhor Jesus nasce, o povo de Israel estava sob o domínio, a história, sob o domínio do governo romano. Sob o domínio do governo romano, nós vamos observar que esse governo é temporário. Mais tarde, Roma vai cair, o mundo vai entrar debaixo do governo grego, principalmente com Alexandre o Grande, e o resto vocês já conhecem a história. Mas vejam bem, voltando à palavra, o Senhor Jesus, ele nasce. A palavra diz que o Deus, ele se esvazia de várias dos seus atributos, e ele se torna homem. Emmanuel, Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer qual foi a missão do Senhor Jesus.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nelas. Então Deus manda o seu Filho, Ele cumpre a palavra, Ele mostra que é possível ser bom neste mundo e que nós deveríamos ser seus seguidores. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Interessante que com todos esses anúncios, o povo de Israel não aceitou. O povo de Israel não aceitou porque a palavra diz, Carlos Emanuel, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. A palavra diz: Jesus chegando em Nazaré, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. A sinagoga era o local onde, não era o templo era onde tinha o sacrifício. Na sinagoga é onde se aprendia a doutrina, aonde tinha o ensino da palavra de Deus. E ele entra ali e ele se levanta para ler. Olha, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, ele achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha, ele abre o livro, ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, quer dizer, pois que me separou, para o quê? Evangelizar os pobres, ou seja, trazer uma boa notícia. Pobre é aquele que não tem uma herança, e enviou-me para curar os quebrantados do coração. 19. E apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, cerrando o livro, ele entrega o livro ao ministro. Estava declarado ali de que o Salvador estava entre eles. Mas tem uma consequência. Tem uma consequência. No Evangelho de João, Emanuel, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11, a palavra vai testificar: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo de Israel não o recebeu. Por quê? Eles esperavam um libertador que subjugasse o governo romano e colocasse eles no domínio da terra. Mas nós aprendemos aqui algo interessante e que é muito profundo. Que veja bem, a promessa da vinda do Messias, do Salvador, era para libertar o homem do pior mal que ele tem. E você vai dizer assim: então, os crentes, olha, sincero, os crentes, eles pregam uma luta do bem contra o mal, ou do mal contra o bem. Errado? Você que está me ouvindo aí, se alguém está falando isso com você no YouTube, está errado. O mal é o inimigo de nossas almas. O bem é o nosso Salvador, é o Senhor Jesus. Quando nós falamos que lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, na última parte, diz que ele é
príncipe da... O que está escrito lá? Príncipe da paz. Então ele veio fazer a paz entre o homem e Deus. Então preste atenção. O mal, ele jamais vai vencer o bem. Não há uma luta de Deus com o diabo, não. Porque o diabo também é criatura. Ele não é criador. Então ninguém suporta o poder do Criador. Você queira ou não queira crer. Mas o Criador, ele é o Todo-Poderoso. Eu não estou pregando aqui uma religião. Embora o conceito dos nossos léxicos seja de que religião significa religar. Mas para nós, religião não significa religar. Para nós significa voltar ao estado original. O que é voltar ao estado original? É quando o homem não era dotado de maldade. É quando o homem era só bondade. Então, meus amados, mas fica aqui uma pergunta inquietante, que eu até concordo com essa pergunta, mas como eu posso dizer que há um Deus? Meus amados, vamos ver na carta que Paulo vai escrever à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8. O que fala? Porque pela graça, você não precisa pagar, ninguém precisa pagar, só é salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, a fé não vem do homem, não. O que vem do homem, essa fé que vem do homem, é crer. Ah, eu creio nisso, eu creio naquilo. Eu creio, por exemplo, na pastora Maria. Mas por que eu creio nela? Você sabe por quê? Porque eu estou vendo-a. Então eu creio. Então, aqui está a nossa condição dentro do materialismo. Mas Deus é Espírito. Então eu vou precisar da fé. Ora, se eu vou precisar da fé, aonde eu vou buscá-la? Hebreus 12, 2. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Está escrito isso? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então essa fé, ela vem de Jesus. Enquanto ela não habita no homem, enquanto ela não vem, não adianta tentar impor ao homem o processo de salvação. Não adianta tentar impor ao homem que ele tem que acreditar. Ele nem precisa ter, ele já acredita. Mas ele não tem fé. Então, ele vai dizer para você assim: como eu vou acreditar? Me mostra. Me mostra. Eu não posso. E aí? Por que eu não posso? Porque Deus é o quê? Deus não é matéria. Responda para mim. Deus é Espírito. E as coisas do Espírito se explicam espiritualmente. E Paulo vai escrever à igreja de Corinto dizendo o seguinte: as coisas do Espírito parecem loucura para o homem que é carnal. É loucura. Então o homem precisa de um processo. E esse processo, ele é manifestado quando você vai perceber ali, quando Paulo ele escreve uma carta aos romanos. Olha só, ele escreve uma carta para os romanos. Então, veja bem, na vida do pastor Carlos, eu espero que também seja na vida de vocês, que se cumpra
o que Paulo vai escrever na mesma carta de Romanos, né, Emanuel? Lá no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, não é isso? Não vos conformeis com este mundo. Conformar aqui quer dizer, não tem a mesma forma deste mundo, não siga as mesmas coisas que esse mundo ele tenta te ensinar, mas transformai-vos. Pastor Carlos sempre gosta dessa palavra. Transformar aqui quer dizer metanoia, é mudança de mentalidade, mudança de mentalidade. E aí o louvor diz assim: aquilo que fui, não sou mais. Eu até vou pedir a Agatha depois, antes do final do culto, vou abreviar aqui, para você louvar para nós aqui. Aquilo que fui, não sou mais. Eu sei que não sou tudo o que devo ser, mas pela fé eu sou o que sou. E aí, quando eu renovo o meu entendimento, então que entendimento é esse? É porque eu sei que a minha vida, ela foi produzida por um Deus criador. Não é um Deus da religião, é um Deus criador. Porque toda religião, ela tem um fundador. E a nossa, ela é antes da sua fundação. Porque a palavra diz o seguinte, é como, eu tenho um cientista que eu acho interessante, eu tenho 2 livros dele, ele diz assim, ele é PhD em ciência, em biologia, ele diz assim: eu sou muito fraco com toda a minha ciência para não acreditar de que é quase impossível eu não crer que o mundo foi criado por uma IA. Na linguagem dos jovens que estão aqui hoje. Há uma inteligência. Há algo inteligente no universo. E aí alguém disse assim: vamos fazer um ensaio? Vamos. Vamos pegar um monte de folhas de um livro. Vamos pegar todas essas folhas desse livro. Vamos jogar dentro de uma caixa. E ali nós vamos jogar também uma bomba. Pum! Explodiu. Nunca se conseguiu fazer com que aquelas folhas se tornassem um livro. Teoria do Big Bang. Uma explosão gerando algo tão organizado. Não é cegueira espiritual. Não é cegueira espiritual. Para finalizar, eu queria dizer para você que está nos assistindo, de que você corre um risco. Nós estamos falando hoje na Escola Bíblica Dominical sobre salvação. E aí nós citamos um exemplo de que uma pessoa ela é jogada num rio com águas profundas. E essa pessoa não sabe nadar. O que ela necessita? Alguém disse assim, disso, daquilo. Não. No mínimo, ela necessita de uma corda. Que ela vai segurar aquela corda com tanta força que não vai largar até ser puxada na margem. Você que ainda não fez uma aliança com o Senhor, esse homem que está se afogando. A corda é a palavra de Deus. Agarre nela. Porque um dia será muito tarde. Creia nisso. Eu abandonei tudo da minha vida pela palavra. No dia que eu entendi isso, o amor, o segundo mandamento, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo. Eu passei a pregar o Evangelho pelo amor daqueles que estão perdidos.
Porque Deus quer que todos se salvem. Mas há um perigo para quem não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Então eu te digo, você que está me ouvindo, você corre perigo. E eu encerro essa pregação compilando a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto o pode achar. Buscai o Senhor enquanto o pode achar. Para que não seja tarde demais. Que Deus nos abençoe ricamente.